Esse daqui é um vaso de alabastro. Alabastro é o material, a pedra. O unguento era guardado dentro deste vaso. Um vaso semelhante, talvez maior. Mas eu vou falar um pouquinho sobre esse vaso. Vou deixar ele aqui para vocês melhor ver. Tá aqui. Olha só que interessante. No conceito dessa atitude, esse vaso continha um perfume preciosíssimo, nardo puro, contendo 1 libra de perfume, que era aproximadamente meio litro, então com certeza era maior do que esse. E ela não abriu o vaso. A Bíblia diz que ela quebrou e derramou todo o perfume sobre a cabeça de Jesus. Ali toda aquela casa encheu-se com a fragrância do perfume. Aquela ação nobre de Maria ali deve ser contraposta à ação vil do Judas Iscariotes, que nós vamos falar um pouquinho mais à frente. O frasco de alabastro, um carbonato de cal ou sulfato de cálcio hidratado, era uma pedra branca ou amarelada. Recebia o nome de alabastro por causa da cidade do Egito, onde ela era encontrada em abundância. Era um material usado no fabrico de frascos raros para guardar ungüentos e perfumes preciosos, como mostra o escrito de escritores antigos, além de escrituras em papiros. Mas em geral, os recipientes de alabastro tinham a forma de pera e possuía uma tampa cilíndrica, como um botão de rosa fechado. Diz que o vaso de alabastro, ou vaso de perfume de alabastro, era tão valioso no século I que eram frequentemente comprados como investimento. E ao quebrar esse vaso, em vez de abrir o vaso, a Bíblia diz que ela quebrou. Maria estava dizendo que não queria que sobrasse nem uma gota. Ela estava colocando o seu melhor por completo a serviço de Jesus. O perfume foi avaliado por Judas Iscariotes, a Bíblia diz, em mais de 300 denários. Queridos, se nós formos somar, um denário era o salário diário de um trabalhador. Se o perfume tinha 1 libra, e 1 libra representa 2,2 litros, ou 2 litros e 200 mililitros, isso significava que cada grama desse perfume custava um dia de serviço. Agora nós vemos Maria, ela não reteve nada para ela. Maria, ela entregou tudo para expressar a sua gratidão a Jesus. O vaso de alabastro de nardo era um presente para um rei, e ela o fez sacrificialmente. Olha o que diz capítulo 26, versículo 8 e 9 de Mateus. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: por que este desperdício? Versículo 9: pois este unguento podia vender-se por
pobres. Olha só, esse perfume não era encontrado numa loja de perfumaria qualquer. Essa essência era chamada de nardo. Não tinha nenhuma mistura. Era nardo puro. A Bíblia diz nardo puro. E essa essência, ela era raríssima e caríssima. E o preço de uma libra romana desse perfume prefazia 300 denários. Essa essência só era encontrada na época na cordilheira do Himalaia, de um arbusto seco e moído, transportado no lombo de camelos. Essa jovem pobre, de uma família pobre, que morava numa aldeia pobre, comprou esse perfume, quem sabe gotas a gotas, grama a grama, para o dia mais esperado da sua vida, o dia das suas núpcias. Mas ela colocou a serviço de Jesus não apenas o seu melhor, mas o fez de forma sacrificial. No versículo 8 e 9 ainda diz que ela o fez apesar das críticas. Sim, muitas pessoas ali que começaram a criticar o que ela fez por Jesus. E nós não devemos esperar aplausos, meus queridos irmãos, de homens, nem mesmo reconhecimento de líderes da igreja, quando estamos prestando o nosso melhor serviço a Cristo. Maria, ela enfrentou crítica por parte daqueles que deveriam ser seus imitadores. Quem criticou Maria deveria estar feliz com a sua atitude. Os discípulos de Jesus, a Bíblia diz, indignaram-se com Maria. Sim, os discípulos, vamos ver, Marcos capítulo 14, versículo 4 diz o seguinte: e alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez esse desperdício de unguento? A Bíblia diz que eles não só se indignaram, mas eles murmuraram contra ela. Vamos ver? Marcos capítulo 14, versículo 5. Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiro e dá-los aos pobres, e bramavam contra ela. A Bíblia fala em Marcos capítulo 14, versículo 6, que além deles se indignar com o papel que a Maria fez, eles murmuravam e também molestavam ela. Olha o que diz o versículo 6. Jesus, porém, disse: deixai-a, para que a molestais. Ou, deixai, porém, disse, deixai-a, para que a molestais. Ela fez-me boa obra. Maria só tinha um vetor que governava a sua vida. Maria só tinha um que governava a sua vida. Ela só tinha um interesse. O interesse não era ser famosa. O interesse não era estar nas redes sociais. O interesse era agradar a Jesus. Ela não se importou com as críticas, porque a sua motivação era expressar o seu amor e a sua gratidão a Jesus. Meus queridos, é impossível fazer a obra de Deus sem receber críticas. Você que faz a obra do Senhor com seriedade, você que faz a obra do Senhor com zelo, você vai receber críticas, você vai ser enciumado, vão tentar te derrubar, vão tentar te vender e te negociar, sim. Mas quem tem medo de críticas não serve a Deus. Quem tem medo de crítica está mais interessado no aplauso dos homens do que na aprovação de Deus. Judas
Judas, a Bíblia diz, ele era ladrão, queria esse valor e ficou indignado com a Maria por esse desperdício. Maria e Judas ali são colocados lado a lado, em opostos extremos. Ela gastando livremente em amor e ele vendendo o mestre por dinheiro. Tudo dentro da mesma casa. O ato de amor de Maria e a repreensão de Jesus, além de outras motivações, provocaram Judas a praticar a sua ação desprezível. A Bíblia fala no versículo 10 e 11 do capítulo 26. Compartilhe essa live aí. Compartilhe, você que está nos assistindo pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube. Compartilhe. Deus tem uma palavra para cada coração. Ela o fez a pessoa certa. Quer ver? Capítulo 10, capítulo 26 de Mateus, versículo 10 e 11, diz o seguinte: Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhe: por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Maria, ela fez o seu melhor e o fez para Jesus. Ela recebeu críticas de Judas Iscariotes, porque ela fez o melhor para Jesus. E porque este era um falso filantropo. Foi desse banquete, foi dessa casa, foi desta reunião que Judas saiu para procurar os príncipes, ou os principais sacerdotes, e entregar Jesus por 30 moedas de prata. Sim, 30 moedas de prata, 1/10 do valor do perfume que Maria dedicou a Jesus. Em face da proposta dos discípulos de empregar esses valores ali para socorrer os pobres, Jesus afirmou que eles teriam outras oportunidades para ajudar os necessitados, uma vez que nunca haverá na história tempo em que os pobres deixarão de existir, mas ele iria deixá-lo e voltar para o céu, e essa oportunidade passaria para sempre. É importante nós aqui ressaltarmos, meus queridos irmãos que nos ouvem, que Jesus sempre cuidou dos pobres. Ele mesmo foi pobre, pregou aos pobres, alimentou os famintos pobres e curou os doentes pobres. Ele sempre requereu do seu povo que mostrasse amor por ele, cuidando dos pobres. Agora, porém, era a hora de sua partida. E Maria, como nenhuma outra pessoa, antecipou-se a ungí-lo para a sepultura. Por isso Jesus, ele evitou que os discípulos continuassem ali a molestar Maria. Jesus agora defendeu Maria e a ação que ela fez. Maria, ela o fez no tempo certo. Capítulo 26 de Mateus, versículo 12, a Bíblia diz o seguinte: ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. O gesto de Maria, embora tivesse sido fruto da prodigalidade de seu amor e de sua profunda gratidão, ela é lembrada não especialmente por sua generosidade, mas por sua visão. Ela teve uma visão ali. Ela estava vendo Jesus ali, que seria morto, seria sepultado, enquanto agora os discípulos se recusavam a ouvir o que
Jesus dizia sobre a eminente crucificação, essa mulher compreendeu e agiu, preparando-me, Jesus falando, para o meu sepultamento. Ela o fez com reflexos para a eternidade. Sim, versículo 13 diz: em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. Hoje está sendo pregado. Hoje está sendo levado aos 4 cantos da terra, através do Facebook, Instagram, YouTube, através do Spotify. Está sendo levado essa mensagem, falando da atitude dessa mulher. Mas Jesus disse que ia acontecer isso. O que Maria fez no recôndito da sua casa, de uma casa humilde, na humilde aldeia de Betânia, tem sido contado nos outeiros da história e anunciado aos ouvidos do mundo. Sim, a atitude dela tem sido testemunhado. Sim, o que ela fez tem impactado todas as gerações. Sim, Jesus falou que ia acontecer isso. A sua ação reverbera até os dias atuais. Sim, o seu exemplo ainda haverá de inspirar futuras gerações. Sim, aí eu pergunto, a minha e a tua atitude está sendo como a atitude desta mulher? Será tida como exemplo nas próximas gerações, se caso Jesus não voltar? Será contada o teu testemunho? Será pregado o teu testemunho, a tua história de vida, a tua atitude para com o Mestre, para com a casa do Senhor?